Nós tivemos aqui, o vereador Giovanni, uma paciente ano passado, que nos procurou, e a gente acompanhou, fez visita e tal, e a gente viu o quanto ela ficou satisfeita, né? Inclusive, a gente verificou até, nessa caminhada, que uma da paciente que fez a adoção de um cachorro, ela, além de estar contente com o trabalho do centro nefrológico, ela arrumou até um namorado lá no centro de nefrologia, então a gente ficou mais contente ainda. E a gente vê que essas pessoas conseguem tirar alegrias de situação tão adversa. Então, por que nós vamos reclamar de alguma coisa, né? Mas a gente tem que lutar sempre. Se não fosse a luta contínua e conjunta, nós não teríamos conseguido, em 2006, fazer funcionar o Centro de Nefrologia. Em 2006, não, em 2009. Foi uma luta de anos, né? Em 2002, a Santa Casa cedeu o terreno. Em 2002, o ministro, então, o Ministério liberou o primeiro recurso para a construção do prédio, depois nós tivemos todo um encaminhamento até chegar a ter os equipamentos e funcionar o Centro de Nefrologia. E agora, quem sabe, a gente tendo um mamógrafo funcionando daqui a uns meses, a gente vai poder, daqui a pouco, também comemorar, e eu penso que esse item é o próximo da nossa luta na saúde regional, que é ter uma UTI nessa região. Não importa se a UTI vai ficar aqui ou ali, mas ela vai ter que atender essas nossas cidades aí, Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Mairinque e São Roque. Eu penso que é o próximo item que nós temos que nos concentrar e concentrar os esforços para a gente conseguir. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro e dizer também, nesse tempo que resta, que a gente vai ter eleições, né? No próximo domingo, uma eleição para presidente da República, senador, deputados. A gente tem visto aí, conversando com os eleitores, a dificuldade que alguns têm ainda, porque são 5 votações, mas a gente sempre conversando e sempre orientando, a gente vê que os eleitores brasileiros vão tirar de letra, mais uma vez, e vão para as urnas. Eu penso que o voto consciente vai vencer essa questão do voto em branco, vai vencer porque candidatos têm para si escolhidos. Propostas são muito diferentes e o eleitor tem. Então, eu penso que vai ter um debate agora, amanhã, para presidente da República. É mais um momento que a gente vai ter para fazer essa discussão. E se nós não conseguimos ainda em 2014 uma eleição sobre as luzes de uma reforma política, a próxima eu tenho certeza que vai ser, já com a reforma política, que a gente vá às urnas e que vença as melhores propostas. Eu penso aí que a presidente Dilma está à frente e eu vejo que isso aí é um reconhecimento pelo seu trabalho. E eu penso que esse é um dado aí importante que vai definir os rumos dessa eleição para presidente domingo, no Brasil todo. Mas no estado de São Paulo nós temos aí o governador Alckmin à frente. E eu só tenho que lamentar. Quando a gente passa 5 horas da tarde ali na Raposo e vê o que tem que ser feito, uma gambiarra com alguns cones, quando é feito, para as pessoas conseguirem atravessar Raposo sem segurança, naquele estado de coisa que é, as pessoas estão indo e vindo de médico, indo e vindo do trabalho, tem que, às vezes, ir para a faculdade, tem que pegar o filho e levar para outro lugar, tem que ir para outro turno do trabalho, tem que ir para o segundo trabalho, e as pessoas não conseguem e se arriscam. Eu não tenho os dados dos sequelados dessas travessias da Raposo, tanto ali na Nova Mairinque, quanto ali no ginásio de esporte, quanto lá na FEPEMA e lá na Vila Barreto. Mas são muitos, principalmente moto. É muito, muito, muito. Nós temos desastre com ônibus, com vans. E as estatísticas são sempre aquela. Não é diferente da segurança. Manobradas. Elas não vêm, elas não são estampadas na televisão e nos jornais. Então, eu penso que os eleitores de Mairinque têm que ver bem e lembrar sempre dessa questão da água. O Estado de São Paulo não colocou recurso através da Caixa Econômica que eles venderam, não, deram. Que se não fosse o governo federal, nem os funcionários teriam sido obrigados no Banco do Brasil. Não veio dinheiro da Caixa Investimentos, sumiu a nossa Caixa no Estado de São Paulo.
Era ela que tinha que financiar o saneamento. É o estado mais rico da nação. Ela é que tinha que financiar as passarelas, ajudar na duplicação da Raposo, ajudar na fomentação de inúmeras indústrias do estado de São Paulo. Mas isso não é falado. Então, eu penso que ainda é possível que o resultado não seja aquele que muitas pessoas estão esperando no estado de São Paulo, e eu penso que nós vamos ter 2 turnos. Boa noite, obrigada. Inscrito para o tema livre, vereador Beto de Juarez, por 15 minutos. Não vai? Então sou eu. Boa noite, senhores vereadores. Tentarei ser bem breve com o tema que trago aqui. Após o término e o intervalo, teremos uma votação do projeto de resolução número 10, de que trata as questões de tramitação interna das preposições aqui da casa. É o projeto do vereador Alexandre, que visa sanar um problema que é de ordem deliberativa da Casa Legislativa. Ou seja, o que tem se praticado nos últimos dias, vereadores, é que os projetos não chegam nem a ser deliberado. Nem a ser deliberado. Suprimiram o direito do vereador de liberar sobre projetos aqui nessa casa. Os projetos eles caem na comissão de justiça, onde a comissão se omite e o presidente deliberadamente arquiva o projeto. Isso é uma forma antidemocrática, que eu abomino, é uma forma horrorosa de se administrar, antidemocrática. É uma forma equivocada de interpretar o regimento. Não era nem necessário ter feito esse projeto, porém, foi feito para que se fique bem claro no texto do regimento interno a questão da deliberação e o que a Comissão de Justiça e Redação tem que fazer. Parece que a Comissão de Justiça e Redação dessa casa não sabe o que tem que fazer. Eles não dão parecer, não marcam reunião, e é uma comissão de suma importância para que os processos da casa transitem e que venham para o expediente da ordem do dia. Mais uma vez eu repito que, lamentavelmente, arquivaram vários projetos sem passar pelo plenário. Parece até que a gente vive numa ditadura militar, num governo daqueles que quem pode mais manda mesmo e impõe a força de autotutela e fala assim, eu mando e acabou. Impõe a força física e expressiva e escreve, está arquivado. É absurdo nesse ano de 2014, um tipo de prática desprezível. Essa prática simplesmente tira o poder do vereador de deliberar sobre projetos. O vereador Alexandre está de parabéns, apesar de que se estão fazendo uma interpretação equivocada do regimento, agora nós teremos certeza de que não terá mais, porque nós teremos que aprovar esse projeto hoje. É de suma importância para que as próximas legislaturas não caiam nesse erro. Não caiam nesse erro. Eu gostaria aqui de ler um texto, bem rapidamente, que fala sobre democracia representativa. Olha que interessante. Fala sobre nós, nós mesmos. Quando falamos em democracia, logo vem diversos conceitos ligados ao direito de votar, o direito de ir e de vir, de escolher os nossos governantes, enfim, são os mais variados conceitos que deixam uma ambiguidade em relação ao seu real significado.
Em seu termo etimológico, democracia significa governo do povo, governo da maioria. Por democracia entende-se uma das várias formas de governo, em particular aquela em que o poder não está nas mãos de um só, ou de poucos. Aqui nessa Câmara o poder está na mão de um só. O presidente acha que ele faz e desfaz, quando ele quer aceitar requerimento de urgência especial, ele aceita, quando ele não quer, ele não aceita. 8 vereadores assinaram um requerimento de urgência especial, ele arquivou porque ele acha que ele tem que arquivar. Ou seja, isso aqui está uma bagunça. Uma bagunça e um desrespeito com a ordem democrática das coisas. Não se respeitou o voto popular que foi empregado no meu mandato, quando o meu projeto nem sequer foi deliberado no plenário. Nem sequer se discutiu, foi arquivado. Não se respeitou os 758 votos que foram empregados em mim, ou no vereador Roberto, que está aqui, que teve também o seu projeto arquivado, ou no vereador Vitório, que também teve o seu projeto arquivado. Simplesmente arquiva porque, eu sou o presidente, eu mando aqui e acabou. Não é assim que funciona. Eu acredito que a gente viva numa comunidade civilizada. Numa comunidade que elegeu seus representantes, tanto de oposição quanto de situação, e que isso tem que ser representado. Nós temos que ter vergonha na cara e não deixar esse tipo de prática acontecer, mas votando a favor desse projeto daqui a pouco. Que esse projeto simplesmente acaba com essa prática ditatorial de se arquivar projetos. E aí ele vai caminhar da forma correta, corretíssima. Ele vai passar pela comissão, a comissão terá que dar o parecer. Esse projeto, independente se for do agrado da base ou não, será deliberado. Se for rejeitado, foi vencido pela maioria. Agora, vencido por apenas um, isso é um absurdo. Eu só não entrei... Peço a palavra. Só um minuto. Eu só não entrei com o mandado de segurança que está pronto. O vereador Roberto tem também um que está pronto, porque nós entendemos que esse projeto vai passar hoje. Mas se não passar, nós vamos fazer essa situação se repercutir no judiciário, que é o judiciário que está aqui para resolver os conflitos internos da casa. E a juíza, na pessoa da representante do judiciário, ela com certeza ela seguirá a Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior, e que fala da autonomia e da democracia do poder legislativo, e ela com certeza concederá sim, se caso a gente tiver que procurar o judiciário a liminar para que esses projetos voltem a tramitar. Né? Concluindo o texto, exercer uma democracia representativa ou indireta, os cidadãos elegem representantes que são encarregados de estabelecer leis e ou executá-las, que somos nós. Representantes que devem visar os interesses daqueles que os elegem, a população. O mecanismo pelo qual os representantes são eleitos é o sufrágio universal, o voto direto. Durante muitos anos, o direito ao voto foi negado a muitas pessoas, mas se conquistou com o passar dos tempos, seja por cor ou por condição social ou gênero. Mas, aos poucos, esse direito foi se estendendo a uma grande parcela populacional, por lutas deles mesmos. Hoje, muito se vê a desvalorização desses direitos, com essas práticas que são praticadas aqui na Câmara. É uma desvalorização da classe legislativa. É por isso que eu repito novamente, é uma prática abominável. O vereador, no processo legislativo, ele deve exercer o seu papel. O que eu estou cobrando aqui, na verdade nem cobrando, é pedindo, é que nós votemos uma coisa que é direito da gente mesmo.